Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 60 da nossa jornada, parabéns! Dia 1 de março. E seguindo nosso cronograma, os textos de hoje são Êxodo 12, Lucas 15, Jó 30 e o último capítulo de 1 Coríntios, o capítulo 16. Hoje vamos refletir sobre redenção pelo sangue, o coração do Pai que busca o perdido, a dor de quem clama em silêncio e uma fé prática. Se esse tempo tem te abençoado, siga o programa aqui na plataforma. Isso nos ajuda a espalhar a palavra e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Então prepare o seu coração, prepare o seu secreto e deixe o Espírito Santo ministrar revelações do céu a você. Sem mais delongas, Êxodo capítulo 12. Este capítulo não marca apenas a saída do Egito, nasce um marco eterno. Deus redefine o calendário de Israel. Este mês será para vocês o primeiro dos meses. A redenção inaugura uma nova história. Cada família deveria separar um cordeiro. Esta era a Páscoa deles. O cordeiro sem defeito, macho, de 1 ano, guardado até o dia 14 e morto ao entardecer. O sangue deveria ser passado nos umbrais das portas. O juízo viria sobre o Egito, mas onde houvesse sangue, haveria livramento. Deus diz: quando eu vir o sangue, passarei de vocês. A proteção não estava na moralidade da família, estava no sangue aplicado. Essa é uma das figuras mais claras de Cristo no Antigo Testamento. Hoje, nas nossas vidas, funciona da mesma maneira. Deus olha para nós e vê o sangue de Cristo em nós. Aqui em Êxodo, a carne do cordeiro deveria ser comida, assada no fogo com ervas amargas e com pão sem fermento. O fermento, ao longo da Bíblia, frequentemente simbolizava corrupção. Aqui, a festa dos pães, asmos, o fermento representava pureza, separação e urgência. Eles deveriam comer com sandálias nos pés, cajado na mão e prontos para sair. Eles estavam sendo preparados para a ação. À meia-noite, o juízo vem. Todo primogênito do Egito morre, mas em Israel, onde havia o sangue nos umbrais das portas, não há destruição. O texto diz que Deus executou juízo sobre os deuses do Egito, ou seja, não era apenas contra Faraó, era contra o sistema espiritual que sustentava aquela opressão. Faraó finalmente cede, mas não por arrependimento, por um colapso. O povo pede objetos de prata, ouro e roupas. Isso cumpre a promessa feita séculos antes a Abraão, de que eles não sairiam de mãos vazias. Ao final dos 430 anos, Deus não se esquece da promessa e Ele cumpre no tempo exato. Tudo aqui hoje aponta para Cristo. Jesus foi crucificado durante a Páscoa, assim como o Cordeiro Pascal, nenhum osso de Jesus foi quebrado. E Paulo diz em 1 Coríntios 5, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Assim como no Egito, o juízo veio, o sangue fez distinção. A Páscoa era uma profecia viva e era apenas para o povo de Israel, ou estrangeiros circuncidados. No Novo Testamento, essa inclusão acontece a todos nós pela fé em Cristo. Seguindo agora para Lucas, capítulo 15. Tudo começa com um contraste. Publicanos e pecadores se aproximam para ouvir Jesus. Fariseus e escribas murmuram: este recebe pecadores e come com eles. Comer nessa cultura significava comunhão e aceitação.
Jesus responde às críticas contando 3 parábolas que falam a mesma coisa, sobre perda, busca e alegria. A primeira é da ovelha perdida. Um pastor que tem 100 ovelhas perde uma e deixa as 99 seguras e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la. O pastor não diz: eu tenho muitas, não importa. Não, ele vai atrás e quando encontra, coloca nos ombros, não a repreende, mas celebra. Jesus conclui: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. O ensino é claro, Deus não é indiferente à perda. A segunda é a da dracma perdida. Uma mulher perde uma das 10 moedas que tinha. Então acende a lamparina, varre a casa, procura diligentemente. A dracma não tinha como voltar sozinha. Ela precisava ser encontrada. E quando encontra, a festa. Aqui vemos um aspecto do caráter de Deus de uma busca intencional. E Jesus reforça a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E por fim, vem a parábola do filho pródigo, ou do filho perdido. Essa é a mais profunda das 3. Um filho mais novo pede a herança antes da morte do pai, algo que era extremamente ofensivo naquela cultura. Ele vai para longe, gasta tudo, termina cuidando de porcos, o ponto mais baixo para um judeu. Ele desejava comer a comida dos porcos, mas o texto diz que um dia, caindo em si, houve arrependimento, e isso começa quando a pessoa desperta. O filho então decide voltar, não exigindo direitos como havia feito, mas pedindo misericórdia. O momento mais impactante é este: o pai, ao avistá-lo de longe, corre, abraça, o beija. O filho começa o discurso ensaiado, mas o pai o interrompe e o restaura como filho, não como servo. Nessa parábola, o pai representa Deus, o filho mais novo representa o pecador que se afasta, o filho mais velho representa os religiosos que se veem justo. Lucas 15 não é apenas sobre um filho perdido, é sobre um pai extraordinário. Seguindo para Jó, capítulo 30. No capítulo que lemos ontem, Jó lembrava dos dias em que Deus fazia sua lâmpada brilhar. Agora, no capítulo 30, ele começa com: mas agora, antes era respeitado, aconselhava, agora é zombado e é motivo de deboche. Jó descreve a dor de ter perdido não apenas bens, mas também honra, posição, dignidade. Aqueles que antes ele ajudava, agora o desprezam. Ele sente que sua história virou canção de escárnio. Mas o que mais dói não é a zombaria, é o silêncio. Clamo a ti e não me respondes. Jó não esconde a sua angústia. Ele fala com Deus de forma crua, sincera, até dizendo que se sente tratado com dureza. E isso é algo profundo. Ele não se afasta de Deus, ele continua falando com ele. Mesmo quando parece que Deus está distante, Jó ainda ora. Ele diz que esperava o bem, mas veio o mal. Esperava a luz, mas veio a escuridão. Sua harpa, antes instrumento de alegria, agora acompanha o lamento. Jó 30 nos ensina que a fé verdadeira não é a ausência de dor, é a permanência. Há dias em que tudo parece ter mudado, há momentos em que o respeito vira desprezo e a força vira fraqueza, mas mesmo quando a alma se derrama em sofrimento, ainda podemos clamar. E mesmo que não entendamos o silêncio, Deus continua sendo Deus. E para finalizar o dia de hoje, 1 Coríntios capítulo 16 fala sobre uma fé prática até o fim. O último capítulo da carta não traz grandes debates teológicos como os anteriores. Ele traz algo igualmente importante: a vida cristã na prática. Paulo orienta sobre a coleta para os cristãos da Judéia.
ele ensina algo muito equilibrado. Separe no primeiro dia da semana, conforme a sua prosperidade, e dê sua oferta de forma organizada e antecipada. Ele traz aqui uma oferta que não é emocional, não é pressão de última hora, é algo planejado, proporcional e voluntário. A generosidade faz parte da nossa fé. Logo após, Paulo fala dos seus planos e diz algo interessante. Uma porta grande e oportuna de trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Porta aberta não significa ausência de oposição. Pelo contrário, muitas vezes onde Deus abre oportunidades, também surge resistência. Isso é maturidade espiritual, permanecer onde Deus abriu a porta, mesmo quando tem oposição. Então Paulo pede que recebam Timóteo com respeito. Pede honra à casa de Estéfanas, menciona Áquila, Priscila. A fé cristã, ela não é individualista, é uma comunidade. E valorizar quem serve faz parte do reino. Paulo fecha com 5 conselhos poderosos. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. É como se ele resumisse toda a carta. Depois de tratar de divisões, dons, ceia, imoralidade, ressurreição, ele termina com amor. 1 Coríntios 16 nos ensina que a fé se expressa com uma generosidade prática, que a oposição não cancela a porta aberta, que nós devemos honrar aqueles que servem e que coragem e amor precisam caminhar juntos enquanto vivemos esperando o Senhor. Assim termina a carta com firmeza, mas também com amor e com a expectativa da volta de Cristo. Querido Deus, muito obrigada, Pai, pelo dia de hoje, pelos ensinamentos e aquilo que o Senhor tem construído dentro de nós. Que o Senhor continue sendo real nas nossas vidas, que o nosso coração sempre esteja derramado diante de Ti de maneira pura, crua, sincera, que possamos Te amar, ó Deus, como o Senhor merece, que possamos fazer as obras, as Tuas obras, não por homens ou por nós mesmos, mas por amor a Ti. Nós Te louvamos e Te agradecemos por este dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje, viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 61 da nossa leitura.